Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Somos gratos a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede. Nós estaremos aqui, como foi falado, não só na quarta, sexta-feira, mas no decorrer desse mês, estaremos falando sobre o reino de Deus, aquilo que o Senhor Ele tem preparado, Ele tem estabelecido para nossas vidas. E hoje nós estaremos abordando um tema bem interessante, já foi ter citado essa noite. Vinde ao reino que vos está preparado. O Senhor já tem preparado. Peço a você que já vá abrir na sua Bíblia no capítulo 25 do livro a qual o evangelista Mateus escreve. Nós iremos ler do verso 31 ao verso de número 46. Nós sabemos que só há um motivo, só há uma razão para nós estarmos aqui essa noite, que é porque o Senhor, Ele vive, Ele reina para todo sempre. Enquanto você já vai encontrando, nós vamos declarando para a glória do Senhor Jesus. Porque Jesus vive, posso crer no ar nenhum, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor tem segurado as nossas vidas em tuas mãos. Verso de número 31, assim nos diz a santa palavra do Senhor. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentarão no trono da sua glória. E todas as nações estarão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa os cabritos às ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e visitar, preso foste me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e formos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre o que fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Então o rei dirá também ao que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estava nu e não visitaste, achei-me enfermo e preso e não fosse ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Podeis assentar no nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós lemos um texto abençoado. Esse texto já foi utilizado em ministrações, quando falávamos sobre escatologia. Também é um texto que aborda dessa forma. E não há como falar de reino se também nós não falarmos do período
que envolvam partes da escatologia, mesmo não sendo esse o objetivo, tá certo? Nós iremos falar sobre o reino, e todos nós entendemos que todo reino tem que ter um rei que governe, tá certo? Então, já deixando claro que eu só posso fazer parte desse reino se eu me submeter ao rei que está no governo desse reino. Então, se nós não entendemos agora, a partir desse momento, que eu só posso fazer parte, eu só posso estar inserido, eu só posso adentrar dentro desse reino, se eu me submeter ao rei que está reinando, tá certo? Ou seja, ninguém entra na casa do outro sem que a outra permita, a não ser que seja um ladrão, um intruso, né? Tá certo? Ou seja, um cometedor de um crime, né? Tá certo? Então, o que acontece? Para nós participarmos desse reino, nós temos que primeiro o quê? Receber um convite. Só entra nesse reino quem é convidado. E é por isso que o tema é: vinde ao reino que vos está preparado. Por quê? Porque o rei já está pronto, já está desde a fundação do mundo, e o reinado também. Então, o rei, ele já fez o quê? Já preparou o seu reino, já está reinando, e ele está convidando para que venham fazer parte desse reino. E nós vamos ver no decorrer o que é esse reino. Nós vemos que o reino de Deus, ele não é algo material, não é algo físico, não é algo apalpável, como muitos esperavam. Lembrando que o povo de Israel, os judeus, estavam esperando um Cristo que iria reinar em uma terra naquele momento. Estavam esperando um rei que viesse resolver a questão política, a questão econômica, a questão religiosa, a questão social, que viesse acabar com as guerras, que viesse acabar com a opressão, que viesse trazer paz, que viesse trazer sossego, que viesse trazer alegria, que viesse trazer esperança. Tudo isso e muito mais eles estavam esperando naquele momento, na terra. Então, tudo isso que já foi citado, que os irmãos esperavam na igreja primitiva, hoje também não é diferente. A igreja, ela está esperando por um rei que vai resolver todas essas questões. Mas como? Aqui na terra não. Nos tirando dessa terra, aí tudo fica resolvido. Por quê? Porque se o problema está na terra e não em nós, é só sairmos dela, que o problema vai ser resolvido. Olha como é fácil. O problema é que querem resolver na terra, e a terra hoje, ela não está reinada por um rei, ela está sendo governada por um príncipe. Olha só, olha como é que estão as coisas. Por um príncipe. A Bíblia diz que o príncipe deste mundo, ou seja, as pessoas estão escolhendo ser reinadas por quem? Por um príncipe desse mundo. Mas nós escolhemos o quê? Receber esse convite e nos submeter a um rei que não está governando esse mundo, mas não está fora do controle desse mundo. Entenda bem, ele está com todo o poder e controle de tudo sobre essa terra. Mas quem está reinando agora no coração de muitas pessoas não é Jesus Cristo, é o príncipe deste mundo. É aquele que oferece tudo e que faz parte desse mundo. Para quê? Para aprisionar as pessoas, para que elas estejam apegadas a essa terra e elas não adentrem aonde? No reino espiritual. Por quê? Para que eu entre nesse reino espiritual e esse reino ele esteja dentro de mim, dentro de meu coração, eu preciso, o primeiro passo, o quê? Entender que o reino ele não é nessa terra, por mais que ele venha depois no milênio, como aprendemos, e reinará nessa terra.
Mas não é agora. Por quê? Porque o propósito é o quê? É nos tirar dessa terra para nos levar para o reino espiritual. Mesmo estando na terra, você, olha bem, quando eu falo tirar você da terra, não é te arrancar daqui da terra, é tirar o teu pensamento, a tua vontade, o teu desejo dessa terra, mesmo estando nessa terra. E você mesmo estando nessa terra, você já pode e deve fazer parte desse reino. Tá certo? Porque o reino de Deus, ele tem que estar dentro dos nossos corações. E aí o Senhor já começa fazendo o quê? Um convite. Vinde, pode vir, ainda cabe mais pessoas, pode ficar, por quê? Porque o reino já está preparado. E aí a pergunta é: nós que estamos sendo convidados, estamos preparados para adentrar esse reino? Quando você recebe um convite para ir a uma festa, para ir a um aniversário, você vai a uma festa de casamento, ou um aniversário, ou coisa parecida. Então, quando você recebe o convite, ao receber o convite, o que é que já vem em mente? Eu tenho que me preparar, me programar, me organizar para o dia da festa. Aí você já pensa em quê? Qual roupa vai vestir? Quais os apetrechos, os acessórios? Não é assim? O que você vai levar, o que você vai apresentar para a pessoa da festa, não é assim? Tem todo um preparo? Então no reino de Deus não é diferente. Quando o Senhor nos chama, e nós ouvimos a sua voz, nós já temos que o quê? Já pensar nessa preparação. E quando é essa preparação? É enquanto nós estamos aqui, porque após a morte segue-se o juízo, aí nada mais pode ser feito. Então o convite já foi feito. Quando é que o Senhor virá? Eu não sei, mas a qualquer hora Ele vai vir. Então eu não vou esperar que Ele venha desapercebido, não. Eu vou ter que estar o quê? Pronto. Eu já tenho que ter preparado os acessórios, eu já tenho que ter preparado a roupa, a minha mente já deve estar voltada para o dia da festa, o meu pensamento já é, como vai ser a festa? Porque quando vai para o aniversário, a pessoa já pensa, o que vai ter de comida, como é que vai ser o aniversário, que hora vai começar, quais vai ser as programações, e hoje no convite já tem as programações, né? A maioria dos convites já, tal hora vai ser isso, tal hora vai ser aquilo, para você chegar na festa, não chegar perdido, você saber qual festa você está e como a festa vai acontecer. E o reino de Deus não é diferente, Ele já nos chamou para essa festa, nós sabemos que Jesus vai voltar, vai levar a sua igreja, nós vamos ser arrebatados, passaremos as bodas do Cordeiro, vai ter um tribunal, então tudo sobre a festa nós aprendemos quando? Na série de escatologia, quem estava aqui aprendeu tudo que vai acontecer na festa. Mas aí para que eu participe dessa festa, eu tenho que entrar nesse reino primeiro, porque quem estiver de fora não vai participar do reino, não é assim? E aí vai ficar de fora os cães, os idólatras, os feiticeiros, os adúlteros, os prostitutos, os afeminados, não é assim? Os bêbados, os que amam e praticam a mentira, é esses que ficarão de fora. Então já entendemos que para entrar nesse reino, para adentrar nesse reino, tudo que já foi citado e muito mais tem que ficar onde? Do lado de fora. Do lado de fora do reino? Não, do lado de fora das nossas vidas, para que a nossa vida possa adentrar esse reino e esse reino possa fazer parte de nossas vidas. Tá certo? Por quê? Porque nada que eu fizer vai fazer diferença, mas tudo que Jesus fizer na minha vida, aí sim, vai fazer toda a diferença. Para que possamos entrar aqui, você já possa ir entendendo, há um cenário bíblico, todos vocês já conhecem perfeitamente, Jesus está conversando com um doutor da lei, um homem que era principal, era o príncipe da sinagoga. Quem era esse homem? Isso mesmo, vocês lembram? Nicodemos. Então quando Nicodemos vai ter um encontro com Jesus, ali há uma conversa sobre o quê?
Sobre o reino, sobre o nascimento. Então, Nicodemos, ele vai dizer, ó, bom mestre, sei que tu és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes. Então, Nicodemos já começa com uma conversa com Jesus, mas Jesus agora vai trazer um diálogo, vai trazer uma indagação com ele. Ele diz assim, olha, tu és mestre, tu és conhecedor, tu és príncipe, tu és um homem a qual todo mundo te conhece como referência, e tu não sabe nada disso, Nicodemos. Eu quero só dizer uma coisa para ti bem simples: tu precisa nascer de novo. Para entrar nesse reino, para fazer parte, tem que nascer de novo. Por quê? Porque somente uma nova criatura é que vai poder entrar dentro desse reino. O convite está feito, mas o convite não te garante a entrada. Tu tem que se preparar para poder entrar. E aí, Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Aí Jesus, não, meu filho, peraí, tu está totalmente na terra, tu está com o teu pensamento totalmente terreno, tu tem que o quê? Tu tem que nascer de novo, tu tem que nascer do quê? Da água, tem que nascer do Espírito, para que possa o quê? Participar desse reino. Então, todos que participarão têm que estar dispostos a nascer de novo, e o nascer de novo tem um processo, que é o quê? Paulo vai nos dizer, escrevendo a carta aos Coríntios, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Então esses serão os participantes desse reino, e esse reino fará parte da sua vida, tá certo? Então vamos ver o seguinte: a palavra vinde ao reino é uma expressão que se refere a uma chamada para se aproximar de Deus e de seu reino, seja por meio de um convite espiritual, seja pela busca de um estado de graça ou pela adesão à vontade divina. Então o Senhor já nos fez o convite. Ele já te fez esse convite para que você entre, para que você faça parte, para que esse reino faça parte da sua vida. Então o convite está feito, cabe-nos atentarmos a esse convite, aceitar esse convite que o Senhor nos faz. Aí fica a pergunta: aceitaremos esse convite? Já aceitamos? Porque nós recebemos diversos convites durante nossas vidas. E quais convites nós aceitamos? Quais deles são importantes, quais nós damos atenção? Eu creio que esse é o convite mais importante de todos. O reino de Deus pode ser entendido de diferentes formas, diferentes maneiras, mas nós vamos ver 3 fases que os que estão buscando o reino de Deus, eles passarão. É impossível nós buscarmos o reino de Deus e pelo menos não passar por essas 3 fases aqui, que nós vamos citar no decorrer. Primeiro, um estado espiritual de graça e comunhão com Deus. É impossível você ir para essa festa como um estranho, como um penetra. Eu me lembro muito bem, há uns 25, 28 anos atrás, mais ou menos, quando convidava uma pessoa para o aniversário, a criança ia, aí convidava mais 3, o outro mais 4, quando dava fé tinha 15 crianças, que não era nem conhecida da criança que estava aniversariando, mas estavam lá. Por quê? Porque essa foi convidando as outras, mas a dona da festa não conhecia as outras. E aí no reino não vai dar para entrar dessa forma não. Se não conhecemos o dono da festa, nós não poderemos entrar. E se o dono da festa não nos conhecer, nós também não faremos parte desse reino. Não dá para ir na carona não, viu? Não dá. Não é convidou um e aí esse outro levou, não. Aqui é diferente. Só entra, só faz parte quem recebe o convite diretamente do dono da festa. Tá certo?
Então ele está convidando quem? Todos nós. Todos nós. E nós levaremos o dono da festa para convidar as outras pessoas que estão lá fora para também participar desse reino. Então o primeiro estado é esse, o estado espiritual de graça e comunhão com Deus. A Bíblia vai nos dizer que outrora, em outro momento, em outra ocasião, nós éramos inimigos de Deus, e ainda há pessoas que são inimigas de Deus. Por quê? Porque elas eram e são amigas do mundo, e a Bíblia diz que todo aquele que se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus, e logo, se eu sou inimigo dele, eu não posso nem pisar nem perto dos portões desse reino. Ora, quem convida o inimigo para a festa? Quem convida o inimigo para fazer parte da sua casa? Quem convida o inimigo para fazer parte do seu reino? Jamais. Então, a todos aqueles que ouvem o convite, recebem o convite por intermédio do Senhor Jesus Cristo, e esse é o mediador entre Deus e os homens. Somente o Senhor Jesus pode, pela sua graça e misericórdia, nos fazer a ter comunhão com Deus, porque a Bíblia diz que o Senhor é que nos reconcilia com o nosso Deus. Então somente Jesus poderá nos conduzir a fazer parte desse reino. Então o convite-chave é: só poderão fazer parte do reino quem primeiro tiver comunhão com Deus, e para ter comunhão com o dono do reino, precisa aceitar o convite que é feito pelo Senhor Jesus, porque somente Ele é que pode intermediar, é que pode nos conduzir ao dono do reino. Então, o primeiro passo é esse: quem não abre o coração para Jesus, jamais poderá participar, jamais poderá adentrar, jamais poderá vivenciar esse reino. Por quê? Porque a porta só será aberta se for por intermédio de Jesus. Porque Ele mesmo diz, Ele é o quê? Ele é a porta, e nós entraremos e entramos por essa porta que é o Senhor Jesus Cristo. Outro detalhe que nós também iremos aqui abordar: a busca pela vontade de Deus em todas as áreas da vida. Se nós não estivermos dispostos a nos sujeitar a esse reinado, nós não poderemos participar dele. É em todas as áreas de nossas vidas, temos que estar na sujeição desse rei. Ora, uma província, uma cidade que há um rei, um estado, um país, não mais agora, mas no período monárquico, o que acontecia? O rei dava o veredito e todos teriam que o quê? Se submeter. Então ele já deu o veredito que para participar nós temos que o quê? Abrir mão de nossas vontades, abrir mão dos nossos desejos, abrir mão daquilo que queremos e buscamos para viver a vontade de Deus para nossas vidas. E eu quero dizer uma coisa para você, que se os seus sonhos não estiver alinhado com os sonhos de Deus para a sua vida, pode ter certeza, as coisas não vão fluir. Porque Deus, Ele tem preparado planos maiores e melhores para a sua vida. Você só precisa alinhar os seus planos com os planos de Deus. Então essa busca nós temos que entender. Por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte, olha, que eu e você temos que fazer o quê? Todo o nosso santo dia, ao acordarmos, temos que estar dispostos a buscar, a fazer a vontade de Deus e abrir mão das nossas vontades. Ele diz assim, ó: aquele que quiser vir após ele, porque ele vai na frente abrindo a porta, ele vai aí na frente abrindo o caminho, porque nós não poderemos abrir a porta, ele vai abrindo o caminho. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e cada dia tome a sua cruz. Ou seja, se eu quiser fazer parte desse reino,
eu tenho que entender que todo dia eu tenho que negar a mim mesmo, vontade, desejos, o que for, de todas as áreas da minha vida, para o quê? Para dar prioridade, preferência às coisas de Deus que Ele quer para a minha vida. E é por isso que o texto também lá em Mateus, conhecidíssimo da igreja, que diz o quê? Buscai primeiro o reino de Deus. Olha só, e o que é buscar o reino de Deus? É tudo isso que a gente está falando. Como é que eu busco o reino de Deus se eu não quero abrir mão daquilo que eu já tenho? Porque a Bíblia diz que não pode ter dois senhores, não pode ter dois reis no mesmo reinado. Então não dá para servir a dois reis, ou não dá para servir um príncipe e um rei. Eu escolho, ou eu continuo servindo o príncipe deste mundo, ou eu vou servir o rei que tem um reino que está preparado. Não dá para ficar nos dois. Então tem que escolher. Quer fazer parte do reino, que tem um rei reinando, ou quer fazer parte do reinado, que não, na verdade não é reinado porque não é um rei, mas de um governo que está sendo governado por um príncipe que será momentâneo? É a escolha. Mas o convite está feito: vinde ao reino que vos está preparado. Então nós temos que entender isso. Aí eu vou fazer parte desse reino. Terceira fase: adesão aos princípios e valores do reino de Deus. Se eu não estiver pronto para aderir isso para mim, os princípios e valores do reino de Deus, eu não posso participar desse reino. Me diga uma coisa: na sua casa qualquer pessoa chega mandando? Lá na sua casa tem princípios, lá na sua casa tem valores, lá na sua casa tem ética, não é assim? Ou as pessoas podem chegar de qualquer forma, de qualquer jeito? Não é assim. A primeira você já recebe aonde? Na porta, aí você já segura ali. Se você convidar, vinde, entre, né? Aí o pessoal já entra, já vai na geladeira, já vai pegar uma água, já vai no seu armário lá, pega a sua garrafa, já vai tomar o café, já vai no fogão mexendo nas panelas. É assim? Não é, porque tem princípio, não é não? No reino também é dessa forma. A gente não vai fazer o que a gente quer do jeito que quer. Não é eu chego nesse reino aqui mandando no rei, não. Não é assim. Se ele me oferecer alguma coisa, eu recebo. Se ele não oferecer, eu fico só na minha, meu irmão. Por quê? Porque a casa não é minha. De quem é a casa? É dele. Se a casa dele, quem é que manda? É ele. E quem está visitando, quem está entrando, tem que respeitar as regras da casa. Então, se eu não respeitar os princípios desse reino, eu não vou poder entrar. Eu posso até receber o convite, mas eu não vou poder permanecer. Eu posso até entrar nesse reino, fazer parte, como muitos já fizeram. Entraram, gozaram um pouco do reino, vivenciaram aqui na terra, mas hoje estão fora. Por quê? Porque não seguiram os princípios. Aí o rei disse assim: meu filho, dá uma voltinha, vá, sai daqui, pode ir, dá uma voltinha. Por quê? Porque quem não quer seguir os princípios e os valores do reino de Deus, não vai permanecer nesse reino. Não vai permanecer nesse reino. Por quê? Porque Deus, ele é organizado, e a Bíblia diz que ele é zeloso. Um primeiro princípio de organização de Deus está lá em Gênesis. Cada dia ele fez o quê? A sua coisa, no seu tempo certo, na sua hora certa, do seu jeito certo. Deus poderia ter dito assim, ó, suja o planeta com todos os animais e tudo. Não ia surgir não? Ia. Mas para nos ensinar que ele é um Deus organizado, ele fez cada coisa no seu tempo, cada coisa no seu momento, nos mostrando que tudo tem seu tempo, tem sua hora para acontecer. Tudo tem o seu tempo. E Deus vai lá mostrando passo a passo. Então não se preocupa. Se você já faz parte desse reino, só espera, as coisas vão acontecer no tempo certo.
está tudo preparado por Ele. Agora não te apavora, não te espanta, não perturba o teu coração, não precisa arrancar os cabelos, não precisa comer as unhas, arrancar as cutículas, não, se acalma, não temas, não te apavora, não te espanta, porque Ele é contigo e no tempo certo as coisas vão fluir. Só se preocupe em estar dentro do reino, porque só faz parte quem estiver dentro do reino. As bênçãos não é para quem está fora, as bênçãos é para quem está dentro. E se porventura estiver alguém fora essa noite, apressa-te em entrar, tá certo? Então vamos lá, já entendemos o quê? Que eu preciso da busca espiritual, que é pela graça, não é por nada que eu faço, é pela misericórdia do Senhor, e a misericórdia do Senhor é a causa de eu não sermos consumidos, e essa misericórdia ela se renova todo dia, cada manhã sobre nossas vidas. Ele nos convida, faz esse convite espiritual, o Espírito Santo nos toca, aí nos convence do pecado, da justiça, do juízo, me diz que tem um reino preparado, aí através de Jesus, que é a porta, Ele me conduz a esse reino, entrei no reino. Aí agora eu vou cumprir os princípios, eu vou cumprir os valores, eu vou ter uma vida ética cristã, na presença do Senhor Jesus. Aí, meu irmão, tem que permanecer, tem que perseverar, não pode sair não, porque aquele que entrou no reino, e olhou para trás, eita, era melhor nem ter entrado. Então se já entrou, segue em frente. Você já andou demais, você está muito longe, e tem uma coisa, o rastro do passado já foi apagado, para você não saber mais voltar. Teu caminho passado, foi apagado, tá certo? Porque os nossos pecados foi lançados no mar do esquecimento. Só se lembre do seu passado para uma coisa, para lembrar de onde Deus te tirou e onde Ele te colocou agora. Só para isso. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Louvado seja Deus, tá certo? Não tenha medo quando o diabo quiser te acusar, porque toda ferramenta preparada com rancor contra a sua vida não prosperará. Porque esse reino, ele tem um exército espiritual e protege todos aqueles que fazem parte do reino, tá certo? Todos aqueles que estão dentro do reino, fazendo parte, está protegido. E a Bíblia diz que o guarda de Israel, ele não dorme, não tosquenejará, não vai bater nem a pestana, tá certo? Aquele que te guarda, ele não dorme. Então entendemos uma coisa, até aqui já entendi que eu tenho que entrar, tudo isso, mas para nisso, será que tem algo mais ou para por aqui? Aí eu poderia fazer uma pergunta, porque é natural de nós fazermos: o que eu ganho com isso? Não é assim, né? Você chama alguém para fazer alguma coisa, eu vou ganhar o que com isso? Todos que trabalham para Deus não saem da presença dele de mão vazia, ele paga todo mundo, tá certo? Então não se preocupe, trabalhe para o Senhor. O que esse reino nos oferece? Nós vamos ver aqui 3 coisas que esse reino nos oferece, mas eu só posso receber se eu fizer parte dele. Uma coisa que ele nos oferece, uma chamada para transformação interior e para uma mudança de postura da vida. Ele te chama para que você tenha uma transformação interior e que você tenha agora uma vida modificada. Você tem uma postura diferente agora. Você não está mais debaixo de um jugo, você não está mais debaixo de uma opressão, você não está mais cativo. Agora ele te chama para que você seja liberto, seja livre, tenha uma nova postura de vida. E onde é que nós vamos ver isso? Nós vemos isso em Mateus 11, 28, vamos para o texto. O que é que diz o texto? Olha só, vocês conhecem, já começa o tema ali, já começa o versículo com um pedacinho do tema, né? Vinde, a quem? A mim. Quem é que está dizendo isso? Jesus. Eu quero dizer, quem está chamando, esse pode resolver.
todos os teus problemas. Esse aí que está chamando é aquele que pode te dar acesso ao reino, é aquele que tem preparado esse reino, é aquele que reina dentro desse reino, e é o mesmo que também quer reinar sobre nossas vidas, e deve reinar sobre nossas vidas. Aí ele diz, todos, olha o convite é para todos. Jesus não faz acepção de pessoa, ele não faz acepção de pessoa, raça, cor, língua, tribo, nação, etnia, não, ele chama todos os que estáis cansados e oprimidos. Olha só, cansados e oprimidos. Você olha para essa geração lá fora, você percebe que as pessoas já não estão mais aguentando, porque elas estão agora subjugadas, elas estão vivendo uma vida de condenação, mas aí elas ainda não perceberam isso, mas ao ver as pessoas, você percebe a diferença de uma pessoa que não está servindo a Cristo e uma pessoa que está servindo. Uma pessoa que está cansada de uma vida pecaminosa e uma pessoa que está vivendo uma vida sem pecado na presença de Deus, ou evitando pecar cada dia. Você percebe a diferença? E aqui, quando nós vamos falar para oprimidos, já são pessoas que estão vivendo uma vida opressas, já estão vivendo uma vida agora aprisionada pelo diabo. Aqui nós já vemos uma classe de pessoas atolada nos vícios, pessoas que tentam de toda forma e toda maneira querer sair e não conseguem. Por quê? Porque elas precisam ouvir esse convite e aceitar esse convite. Por quê? Porque o convite já foi feito, mas nós não podemos obrigar que elas participem desse reino, mas nós convidamos e dizemos que o convite também é para elas. E eu vos aliviarei. Então o que ele fez? Ele nos chamou quando estávamos cansados, oprimidos, e ele agora nos alivia. Por quê? Porque ele faz uma transformação aonde? Fora? É assim? Não, a transformação primeiro é dentro, é interior. Ele transformou as nossas vidas. Por quê? Porque hoje o mundo está preocupado com o quê? Com o exterior. Não é porque quer viajar para os States ou não, é o exterior aqui, o corpo está preocupado com o exterior, não é assim? E hoje nós vemos uma geração dessa forma. Eu não estou dizendo que vocês não devem estar lindos e lindas, belos, não belo lá e as belas, não estou dizendo isso, mas a preocupação principal é o interior, porque o próprio Jesus já advertiu isso no passado, para homens que estavam querendo viver uma vida de aparência, uma vida de estética, uma vida de personalidade. O Jesus vai trazer uma advertência dizendo o quê? Deixa esse texto aí, não tira agora não. Ele diz assim, olha, ei, seus fariseus, seus hipócritas, olha só, vocês dizem que dão um dízimo de tudo, vocês fazem oração, vocês estão com uma vida aparentemente belíssima, beleza, mas deixa eu só dizer uma coisa para vocês, o interior está apodrecido, porque estão como sepulcros caiados, por fora estão belos, estão lindos, estão brancos, mas por dentro estão podres. Se você hoje for abrir um sepulcro, por mais tempo que ele já esteja a pessoa lá, ainda vai cheirar mal, ainda vai ter uma aparência ruim, você vai perceber isso ali, e é dessa forma, só que por fora estava tudo belo, estava tudo beleza, estava tudo muito bem e obrigado, mas por dentro, porque esse rei, ele reina primeiro por dentro, aí transforma por dentro, e aí claro, né, Jesus nos faz as pessoas mais lindas do mundo, né, nos tirou de um charco de lama e nos bota para sentar com príncipes e princesas, olha a coisa boa, né?
Nós nunca imaginamos isso. Olha o que é que Jesus faz. Às vezes as pessoas querem sentar com doutores à mesa, querem sentar com autoridades públicas, porque querem ser reconhecidos, e Jesus nos pega e coloca no meio aos príncipes, e Ele é o nosso rei. Olha que coisa linda. Mas aí nós temos que preocupar primeiro dentro. Aí você dá uma penteada, faz que nem eu, bota um gelzinho para ficar mais bonitinho assim, né? Faz umas skincare, né? Hoje é um tal dos skincare, passa um cremezinho, um protetor solar e se cuida e fica lindo, meu irmão. Está certo. Está errado isso? Tá não. Quem puder, faça. Mas a preocupação maior deve ser o quê? Dentro. O caráter. Não se preocupe só com a personalidade, se preocupe com o caráter. E a Bíblia deixa claro que nós temos que ter o caráter de Cristo. O caráter de Cristo. E aí o coração alegre aformoseia o quê? O rosto. Mas para alegrar o coraçãozinho, só o Espírito Santo. Para alegrar o coração triste, abatido, oprimido, cabisbaixo, opresso, aí ele entra, aí ele alegra, ele muda tudo, ele faz algo maravilhoso. Aí o sorriso volta agora a estar estampado na face, que não deveria ter saído. Tá certo? Então continua o próximo versículo aí para mim, por favor, do mesmo texto. Isso. Aí ele diz, olha, tomai sobre vós o meu jugo. Olha o que Jesus faz. Jesus faz uma troca que eu e você, nem se tivesse doido, nós iríamos fazer. Porque é uma troca que ele não ganhou nada. Quando nós queremos trocar, nós queremos saber o que nós estamos ganhando, não é não? Ei, Alexandre, vamos fazer uma troca aqui. Alexandre, bora, tu me volta quanto? Né? Porque ele quer a volta, ele quer ganhar, ele quer o benefício. É natural do ser humano fazer isso. Só que Jesus fez uma troca que ele não ganhou nada. Foi uma troca que quem saiu ganhando fomos nós. Ele diz assim, ó, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Jesus faz o quê? Eu julgo com justiça, com seriedade, e aquilo que eu vou fazer é justo sobre a vida de vocês. Vocês vão levar aquilo que é justo, não aquilo que é injusto. E ainda tem mais. Eu sou manso e humilde de coração. E ele diz uma coisa, e vocês e nós ainda vamos encontrar descanso para nosso o quê? Alma. Por quê? Porque Jesus, ele traz a cura para nossa alma. Nós, se tivermos com a alma doente, ferida, machucada, angustiada, rancorosa, tristezinha, nós não conseguimos nem servir a Deus de verdade. Aí Jesus faz o quê? Eu vou pegar essa alma abatida, essa alma cansada, essa alma fadigada, desesperada, e eu vou botar ela para repousar. Repousa tranquilamente, descansa a alma. Aí a nossa alma fica o quê? Relax, descansada. Aí nós vamos ter uma vida agora tranquila. Porque ou coisa ruim é uma alma angustiada, não é não? A pessoa fica no maior desespero, aí Jesus acalma a nossa alma. Aí o que ele faz? Ele vai fazer lá como fez com Davi. Nós vamos começar a conversar com nós mesmos. Tem gente que parece que é doido, né? Fica conversando sozinho. Vocês já viram alguém conversando só? Em vez de quando eu fico percebendo que eu estou conversando comigo mesmo. Aí eu digo, eu sei porque eu estou fazendo parte da conversa, né? Eu estou conversando comigo mesmo ali, tá certo, eu posso fazer parte da conversa. Aí Davi vai dizer assim, presta atenção, Davi conversando com a alma dele, mas Davi não era doido não, viu? Davi vai dizer assim, ei alma, vem cá, bora conversar. Por que é que tu está abatido, hein? E por que é que tu está se perturbando dentro de mim? Olha o que é que Davi está dizendo. Alma, espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Eu o louvarei. Então, alma, se eu vou louvar a Deus, tu trata de se alegrar para tu também louvar Ele, porque eu já sei o que é que eu quero. Eu vou louvar Ele. Entendeu? Então, almazinha, tu não te abate não, tu presta atenção, porque eu vou louvar.
culto, isso se chama culto racional, culto com razão. Então, eu estou na minha cabeça, eu estou passando por luta, por prova, por dificuldade, por aflição, mas eu vou louvar o meu Deus, certo? Me fizeram uma pergunta quinta-feira, quinta, foi ontem, né? Por que esse menino é rindo direto, é alegre? É porque eu disse assim, o segredo é Salmo 35, verso 4, o segredo. Não, 37,4, né? Me corrijam, coloca na tela aí. 37,4, Se não for, a gente vai caçar, mas coloca aí, por favor. 37,4, isso mesmo. Lembrei. Minha alma estava meio confusa aqui, mas nós alinhamos aqui já. Alegra-te. Pronto. Também nu. Mas só que tem gente que só quer se alegrar quando? Quando está legal, quando está beleza, quando ganha um presente, né? Só quer se alegrar quando está tudo bem. Mas alegra-te também no Senhor. Certo? E o que é estar alegre no Senhor? Está dando tudo errado, nada que eu estou vendo está dando. Mas em Deus eu estou alegre. Por quê? Porque uma hora Ele vai me tirar daqui e tudo isso aqui vai ficar. E nós costumamos, sabe o quê? Antecipar o sofrimento. Você sabia disso? Que o ser humano faz? É a alma que faz isso. Antecipa o sofrimento. Vou dar um exemplo aqui. Como é que você antecipa o sofrimento? Você tem algo para resolver sábado que vem, não agora, no outro. Aí tu já fica, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? O que é que eu tenho que fazer? É sábado, está chegando. Tu está sofrendo à toa. Tu vai se angustiar à toa, tu vai se desesperar à toa. Se tu parar, pensar e se programar, tu não vai ficar nem doido. Mas nós somos muitos impulsivos. A nossa alma nos faz agir por impulso. E aí é onde nós erramos. É por isso que o culto tem que ser racional. Você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que saber o Deus que você está servindo. Ainda que a tua alma tente te perturbar, e tu diz, acalma, que eu estou no controle aqui da minha mente, porque a minha mente é a mente de Cristo, quem controla é Cristo. Então tu fica quieto aí. Se tu quiser ficar triste, tu até fica, mas eu não vou ficar não. Por quê? Isso é um culto racional. Não antecipa o sofrimento. E aí as coisas acontecem e você sofreu à toa, não precisava nem ter sofrido. Por quê? Porque quando você confia em Deus, Ele entra e resolve tudo. Porque o Senhor, vosso Deus, vos suprirá de todas as vossas necessidades. Só que a gente fica naquela aflição feito doido, e aí fica sofrendo à toa. E Deus não quer que nós venhamos sofrer. Ele quer que nós nos alegre. Alegra-te no Senhor. Deus não quer que tu fique sofrendo à toa. Só fique alegre no Senhor. Mas está tudo dando errado, não importa. Você não tem motivo para ficar triste na presença do Senhor, porque na presença do Senhor até a tristeza vai saltar de alegria. Então não antecipe o sofrimento. Deixe para sofrer só no dia, se não der certo. Pelo menos tu não sofreu a semana toda, sofreu só no dia, né? Sofreu só no dia, tá certo? Controla a almazinha que dá certo. 2, vamos já encerrar. A busca por um relacionamento mais profundo com Deus e com o próximo. Não venha dizer que você é super crente odiando o irmão, não, que isso não dá certo. Certo? Primeiro, eu busco um relacionamento profundo com Deus, para me conhecer as profundezas do que Ele tem para revelar para mim, porque aquilo que os olhos não viu, o ouvido não ouviu e nem penetrou ao coração do homem, são as coisas que Deus tem o quê? Preparado. Aí o texto vai dizer, e o Espírito Santo nola revelou. Mas se eu não tenho intimidade com o Espírito Santo, como é que Ele vai me revelar? Não dá. Entendeu? Não tem como. Se eu não tenho intimidade profunda com Deus, Deus vai me revelar as profundezas dos seus mistérios? Vai não. Se você está só no raso, Deus vai revelar só o raso. Se você está se aprofundando, aí Deus vai revelando mais profundo. Lembra lá da visão de Ezequiel?
Lembra? Eu não lembro o texto, mas lembra da visão? Ele vai vendo, aí ele vai andando, a água dá no tornozelo, aí ele anda mais um pouquinho, vai no meio da canela, né? Passou do mocotó, aí não vai subindo. Por quê? Porque ele foi se aprofundando. Aí tem gente que quer receber a revelação de Deus, fala comigo nos sonhos, revela isso, revela aquilo, mas não vai buscar. Está só no raso. Quem fica no raso, molha só a ponta do dedo. Né? Aí quanto mais você vai buscando, se aprofundando, aí vai inundando na presença do Senhor Jesus. Então, primeira coisa, buscar se aprofundar na presença de Deus, buscando ao Senhor. E como é que eu faço isso? Não tem segredo. Sabe qual é o local que você vai encontrar Deus bem ligeirinho? Ligeiro você encontra Deus. Onde é? Aqui na igreja? Não. É aonde você estiver. Clama a mim e responder-te-ei, não? Aonde tu estiver, tu encontra Deus. É só clamar, é só pedir socorro. Saiba que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Então, aonde você estiver, em casa, no trabalho, na rua, onde estiver, abriu a boquinha, começou a orar na mente aqui, ó, pronto, você já encontrou o papai. E aí, crente que tem intimidade com Deus, as coisas começam a fluir. E aí, outra coisa, onde é que eu encontro Deus? Quando eu abro a Bíblia, começo a ler Bíblia, encontro Deus. Quando eu estou na igreja, nas reuniões, em comunhão com os irmãos, eu encontro Deus, porque ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Mas se eu não tiver uma intimidade profunda com Deus, como é que eu vou ter intimidade com o irmão? Tem não? Não tem, meu irmão. Se Deus é santo, não tem pecado, não tem falha, se eu não tiver próximo, eu vou conseguir ficar em comunhão com o irmão que é cheio de falha, cheio de pecado? Não tem condição. Não tem. Por quê? Porque se o amor de Deus não estiver no meu coração, jamais eu vou conseguir amar alguém. Então, outra coisa, fazer o quê? Ele nos oferece e representa a esperança de um futuro em paz, justiça e amor. Quem é que não quer, pessoal, um futuro de paz? Quem é que não quer um futuro de justiça? É o que a humanidade mais busca. E quem é que não quer um futuro de amor? Quem é que não quer? E ele nos oferece um reino de paz, um reino de justiça e um reino de amor. É o que ele está oferecendo. Para que coisa melhor? O mundo quer paz, mas busca no canto errado. O mundo quer justiça, mas faz de forma errada. E o mundo quer amor e não ama. Aí a Bíblia diz: aquele que não ama não conhece o amor, porque Deus é o amor. Tá certo? E aí nós vamos ver duas referências, Salmos, rapidinho, Salmos 95, no verso 6. Olha só, rapidinho. Verso 6 do Salmo 95, ó 20. Adoremos e prostremos-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Primeira coisa, eu tenho que se ajoelhar perante desse Deus. Somente Deus conhece o teu coração, a tua vida. As pessoas que estão em tua volta, ela pode ver reflexos do que está acontecendo, mas lá no coraçãozinho, no profundo, só conhece a Deus, porque Ele é que esquadrinha, o quê? Os corações. Ele vai lá no íntimo, vai lá no profundo. Até se você tentar esconder de qualquer pessoa, Deus vai lá e acha. Tá certo? Vamos pegar uma referência aqui de paz. Jeremias 29, 11. Vamos falar de paz. Jeremias 29, 11. Que nos diz? Deixa o pessoal me ajudar ali. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Assim diz o que são pensamentos de e não de mal, para vos dar o fim que. Olha o nosso Deus como Ele é incrível. Olha só como Ele é incrível. Ele tem o que? Olha, o pensamento do Senhor para nossas vidas é pensamento de paz. Ele quer que vivamos em paz. Segui a paz com toda e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele não quer mal de nós. Deus não deseja o mal para ninguém.
Pelo contrário, a Bíblia diz que não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Olha como é que Deus nos ensina. Deus não quer nada de mal. E tem mais, Ele quer que nós aborreçamos o mal e pratiquemos o bem. Porque a Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, esse peca. Nós não temos motivo para fazer o que é mal. Deus nos ensina sempre a fazer o que é bom, o que é para o bem. Aí ele diz, para vos dar o fim que esperais. E qual é o fim que você espera? Eu espero um reino de paz, eu espero um reino de justiça, eu espero um reino de amor. É isso que o Senhor vai nos dar, tá certo? Mais uma referência, Salmo 37:7. Vamos ver mais 4 referências aqui ainda, além dessa, bem rapidinho. Salmo 37:7, faz o quê? Se atribula, se apavora, se desespera, se angustia, arranca os cabelos, come as unhas, é isso? Descansa. Descansa no Senhor. E espera em quem? Nele. Nele. Voltando, não volta não, segura aí. Mas no versículo anterior, lá no 5 diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então só confia. Por quê? Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa o pessoal prosperar da forma errada. Deixa, não se inveje. Uma hora Deus vai trazer justiça, porque a riqueza de Deus não acrescenta dores. Quando Deus quer te prosperar, Ele prospera e vem bênção, abundância, e tu não vai ter problema com isso na tua vida, tá certo? Justiça, Salmo 11 verso 7, bem pertinho aí, Salmo 11, 7, vamos falar sobre justiça. Me ajuda. 11, não 110, 11, tira o 0, 11, 7, 11, 7, não, aí é 110, aí pronto, porque o Senhor é justo e ama a justiça. Então se eu praticar a justiça, Deus vai amar quem pratica a justiça. O seu rosto está voltado para os e não para os desmantelados, para os retos, não para os tortos, não para os perversos, para os retos. E aí nós temos que andar em retidão pela avenida da justiça, que é o Jesus. Andai pelo caminho estreito, porque esse caminho estreito ele conduz ao reino. O caminho largo conduz à perdição. E aí nós vamos agora, para finalizar, vamos para o amor. 1 Coríntios 13, 4, para fecharmos no amor. 3 coisas: paz, justiça e amor. Vamos lá. 13, 4. 1 Coríntios 13, 4. Nós vamos falar de amor. Um texto muito bonito. Olha só, falar de amor é coisa boa, né? Mas o amor ele o quê? Ele é sofredor. Certo? É benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Olha só. Não se ensoberbece. Tem pessoas que já agem de forma leviana. Ele sabe que está enganando a pessoa. Ele sabe que a pessoa não percebeu que ele está enganando, mas ele continua enganando. Certo? Não pode. 5. Só mais até o 7. 5. Não que se porta com indecência. Não é indecente. Não busca os seus interesses. Não é interesseiro próprio, né? Não se irrita. Isso aqui acontece demais, pelo amor de Deus. Isso aqui a gente se irrita, né? Mas a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama. E depois, calai-vos. Se irou, não comete o pecado não, vai orar, pede perdão, deixa ali e depois, fica caladinho que dá certo, viu? Se sair brigando na rua, meu irmão, não dá certo não. Não suspeita mal, vai,
não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, suporte no Senhor, porque a Bíblia diz: suporto todas as coisas naquele que me fortalece. Então, é o Senhor que nos fortalece, tá bom? Diga ao fraco: eu sou forte, porque é na nossa fraqueza que o poder do Senhor, ele vai se aperfeiçoar. Então, vinde ao reino que vos está preparado. Que Deus em Cristo Jesus os abençoe e vos guarde. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Aleluia. Que palavra maravilhosa. Em nome de Jesus, Deus possa nos abençoar. Glória a Deus. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem